Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Soltei um vídeo já hoje, falando de futebol, campo e bola, o jogo de ontem. E agora vou falar sobre o protesto que houve ontem na chegada do time, né? Primeiramente, até que enfim, algum protesto, né? Até que enfim a Força Jovem parando de adular o Pedrinho e protestando contra o Pedrinho. E veja, novamente, geral tá blindando o Pedrinho. Eu sempre falo isso aqui, né? A blindagem não pode ser, não pode haver blindagem. O que é blindagem? Falar do Felipe, falar do Santana e não culpar quem realmente contrata. Notícias vão no sentido de que houve uma discussão entre Lloyd e Felipe. Quem contratou o Lloyd por um vídeo que ele postou na internet? Pedrinho. Quem contratou o Jean David? Pedrinho. Quem contratou o Maxime? Pedrinho. Quem contratou o Couto? Pedrinho. Quem trouxe junto com o Couto as encomendas? Souza e Alex Teixeira? Pedrinho. Quem contratou agora? Quem contratou o Emerson Rodrigues, que corrigiu a rota e botou para correr? Pedrinho. Quem contrata é o Pedrinho, não é o Felipe, nem o Santana, mas é mais fácil. Ou é má fé colocarem na conta só do Felipe ou só do Santana. Já falei aqui, meu ponto de vista, desde quando o Felipe entrou, Santana ficou fora. Foi fazer a parte burocrática, a parte que cabe a um diretor executivo. Função do diretor executivo é a parte burocrática, já falei aqui várias vezes, parte contratual, né? Renovações, salários, regularizações, essas coisas todas. Parte do futebol é diretor técnico. Então esqueçam o Santana, né? Tira o Santana, não é pelo futebol que querem tirar o Santana. Se vocês quiserem tirar o Santana, não é pela parte do futebol, que não é Santana, porra. Isso é uma idiotice total, repetir Santana como se ele fosse responsável pelo futebol, não é mais. Agora, quem foi contratado pela 777 é da gestão do Pedrinho, tirar esses caras, né? Ou manter. E as contratações, assim que ele entrou, Pedrinho, todas da lavra e responsabilidade dele. Acabou, né? Então, querem culpar o Felipe? Ok, mas não é só o Felipe. É o Felipe e o Pedrinho. O maior é o Pedrinho, né? Reitero, a Força Jovem ontem estava fazendo um protesto, tem imagens aí, né? Dela falando do Pedrinho, melhor, dela quase não falando do Pedrinho, falando mais do Felipe, né? Reclamando do Piton, reclamando do João Vitor, né? Há uma reclamação lá, há um torcedor da Força Jovem reclamando. João Vitor, você é isso, tal. Em última análise, é o Pedrinho, né? E não o Felipe. E alguns canais de youtuber, né? Canalhas, covardes, colocam assim na capa, né? Torcedor é recebido com bala de borracha e gás, como se fosse, né, querendo dizer que o Vasco pediu para ser feito isso, que o Vasco solicitou esse emprego aí, né, o emprego dessa força aí. Isso é mau caratismo, né? Em dado momento a gente vê policiais e torcedores e depois outras imagens, não dá para saber se houve realmente excesso da torcida contra a polícia, contra os jogadores que estavam, contra os jogadores definidos pela polícia, que levasse a análise correta de que o disparo da bala de borracha foi perfeito para dispersar. Não temos essa análise. E temos a análise de uma bala de borracha aí. Foi empregada com bom uso, não foi? Né? Foi para dispersar. Aqui eu não vou falar nem do torcedor do Vasco, da Força Jovem, que eu tenho que cobrar, e aparentemente não vi nada
que fosse violento e tal, né? E nem da polícia, pelos vídeos. Mas bala de borracha, gás, não tem prova de que o Vasco solicitou para que fosse feito isso. E tem youtubers, canais aí da mídia tradicional colocando: torcedor do Vasco é recebido, como se fosse, né, um pedido do Vasco. Ó, senta o dedo aí se alguém vier protestar contra mim, né? Fala assim, protesto pacífico, mas viu-se um ferimento de bala de borracha, né? E não veio do Vasco, veio da Polícia Militar. Que se apure os excessos. Se houve excesso no protesto, se houve excesso na reação da polícia, né? É muito, muito importante que haja essa análise aí, né? Mas só para fechar aqui, novamente estão colocando uma blindagem no Pedrinho. Estou repetindo isso para ficar bem enfatizado, né? Vão colocar sempre um bucha para que haja um factoide, a tal da cortina de fumaça, para que se blinde o menino Pedro, que é o grande responsável, o grande incompetente da história, né? Porque uma coisa é ser comentarista, e ele era muito bom, outra coisa é ser presidente, outra coisa é jogar futebol, Felipe era muito bom, outra coisa é ser técnico, quanto mais diretor técnico, né? Já falei isso no vídeo mais cedo, né? Falhas clamorosas na defesa, pelo amor de Deus, isso é treinamento. Felipe está aí há 4 jogos e tal, não dá para corrigir isso pelo vídeo, né? O time pega a bola, volta a bola, recua, não tem vontade de fazer o gol, jogo controlado. Nós não podemos ter um técnico que pense em fazer 1-0, controlar o jogo com 1-0. Inclusive para os mais antigos, tinha um cara chamado Apolinho, Washington Rodrigues, que ele falava uma outra coisa. Tinha gente que dizia assim, o jogo 2-0 é complicado, né? Tal. Ele falava, olha, eu prefiro começar o jogo com 2-0, me dá, que eu sempre quero ter essa preocupação boa. 2-0 você pode até controlar o jogo, ou tentar controlar. Agora com 1-0, não dá para controlar, né? E teve uma bola na trave, uma falha do Piton e numa falha minha modesta opinião, achei falha do Léo Jardim, mas tem crédito pra caceta, né? Verrete tem crédito pra caramba, né? Para fechar aqui, queria que ficasse bem elucidado, queria que vocês comentassem aí, né? Eu sou a favor de protesto pacífico, sem violência nem grave ameaça, né? E não posso dizer aí que o Vasco pediu para a polícia dispersar com bala de borracha, não posso dizer isso. E não posso dizer que o torcedor estava errado, porque não tem imagem alguma ele indo para o confronto com o policial, né? Se você quer protestar perto dos jogadores, a torcida estava se encaminhando para o ônibus, né? E aí é complicado, mas só queria deixar esse recado aqui para vocês, né? Torcedor é recebido com bala de borracha e gás, isso aqui, dando a entender que fosse o Vasco. Isso não está provado, né? Se estiver provado, é o fim do mundo, né? Tá ali o torcedor, né? Outro dia um cara entrou aqui, disse, você não diz que o Vasco é gigante e tal? Gigante. Mais que gigante. Há 25 anos, batem na nuca do Vasco, né? Sai sangue e o Vasco não se entrega, o vascaíno não se entrega, né? Bom, se gostou dos comentários, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem lá. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.